Fala galera, Paulo Vileira na área, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo explicativo do nosso sistema de operação, tá? De análise gráfica, operações day trade no mercado financeiro, mercado Forex e complementando qualquer ativo que tenha gráfico, você consegue utilizar essa estratégia para fazer as operações, beleza? Eu vou excluir aqui, vou deixar essa template aqui, tá? Ela está com a banca de 634 dólares e 56 cents, ok? Coloquei o algoritmo, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um robô de abertura de ordem, tá? Ele é um robô de execução, robô de abertura de ordem. Ele não é 100% sozinho. Ele faz a análise dessa estratégia, tá? O que você faria de forma manual. Ele faz a análise do gráfico e faz as entradas utilizando, tá, esses indicadores para execução de ordem, comprado ou vendido, entrar com ordem de compra ou entrar com ordem de venda. Ordem de compra, tendência de alta, possibilidade de lucro. Ordem de venda, tendência de baixa, mercado na direção a direção de venda, possibilidade de lucro. Beleza? Então, eu fiz a configuração básica dele aqui, eu deixei ele buscando aqui 0,3%, tá? Menos de 0,5%, para que esse vídeo não fique longo e que ele faça algumas execuções a mais aí, para que fique dentro dessa aula que eu vou estar passando para vocês, beleza? E eu vou colocar agora no mercado Forex, tá? Esse ativo aqui é o XAUSD, eu coloquei no período de M6, somente para estar explicando para vocês a sequência da estratégia, ok? Então, vocês viram os vídeos anteriores aí eu explicando para vocês questão da tendência, decifrando a tendência com as médias, linha azul, linha vermelha, tá? Continuação do movimento, cruzamento para baixo, cruzamento para cima, que é a continuação da tendência, que é a confirmação da tendência. O mercado não adianta só o mercado estar abaixo da vermelha com a linha azul acima. Para confirmação da tendência, a linha azul tem que estar abaixo da vermelha para confirmação da tendência, ok? E aí vocês vão poder fazer o quê? Seguindo essa estratégia, seguindo a sequência de análise, vai para as setas, a seta vermelha e a seta verde, tá aqui, ó, essa seta vermelha e seta verde, tá? Foi para essa sequência, que é a direção de movimento, né? Quando você pode conciliar duas barras, segunda barra com seta, um exemplo, ó, seta verde, ok? Segunda barra acima da azul, com seta, o mercado tende a seguir a direção. Ó, seta vermelha, preço na média, desse seta vermelha, preço na média, ele tende a continuar o movimento. Ó, seta vermelha, só que aqui não tem nenhum preço abaixo. Tá? Aqui eu poderia estar executando, talvez seria travado, não seria travado por conta da nossa estratégia, que é não utilizar stop loss, mas usar uma ordem inversa à entrada que a gente fez. Tá? Isso aí vai ter uma aula explicando o que significa a ordem de trava, tá? O sistema de trava que não utilizamos stop loss, não colocamos perda máxima, ok? Continuando a estratégia, né? Seta de segunda barra, teve 3 barras abaixo, sem a seta na mesma direção, depois conciliando preço de mercado com o indicador de força, tá? Que é essa barra vermelha, barra azul, tá? E eu posso também conciliar com essa seta vermelha, essa seta verde, tá? Agora, essa aula eu vou estar explicando um pouco mais sobre essa seta, tá? E essa linha branca que está dentro junto com esse indicador aqui embaixo, aqui, ó, indicador de força, tá? O que significa essa seta? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo que aqui a seta tem seta verde? Ok. Tem a linha pontilhada abaixo. Quando essa linha pontilhada ela inclinar de baixo para cima, por ela estar sobrevendido, sobreesgotado, ela está esgotado demais. Se passou da linha pontilhada, ela está sobrevendido e esgotando demais. Seta apontou para cima, tem a senoide, né? Senoide, linha branca, e eu posso entrar, tá? Contra a tendência, que há uma possibilidade de reajuste de preço, tá? Nesse caso aqui, ela está na tendência de alta, então ela só confirmou a direção de mercado, ok? Então, seta vermelha, quando a linha tiver na parte de cima, se eu tiver essa seta e tiver o preço também numa das médias, eu posso entrar. Olha só, vem cá, a senoide está próxima, tá? Ela está na parte de cima, não está na parte de baixo, passou da linha do meio, tá? Eu tenho seta vermelha e o preço de mercado está na linha vermelha. Então eu posso entrar, tá? Há possibilidade de entrar, não existe 100% de certeza porque o mercado é soberano. Você tem que utilizar as estratégias para
possibilidade de lucro no mercado utilizando a análise gráfica, utilizando a estratégia, que são os indicadores para auxiliar na execução de ordem, ok? E também, tá? Olha só, aqui eu tenho uma seta, aqui nessa seta aqui foi depois, tá? Eu tenho a seta verde, preço de mercado no canal amarelo, no canal cinza, que é essa linha cinza aqui no fundo. Então há a possibilidade de eu também executar uma ordem para reajuste, tá? De preço. Que isso aqui é reajuste. Por que reajuste? Porque a tendência é de baixa, tá? E ele pode reajustar até a linha azul ou perder o movimento dele e começar a querer ir para a tendência de alta. Mas não, ele só fez um reajuste, uma correção, depois continuou o movimento. Beleza? Essa seta verde e essa seta vermelha, você pode conciliar ela, tá? Com a aula, assistindo a aula anterior, você vai ver que eu passei alguns detalhes sobre ela e pode conciliar ela com essa linha branca. Mas, lembrando, a linha branca não é primordial, tá? Primordial, qual é a sequência? As médias, a seta e os indicadores de força, ok? E agora vocês podem estar conciliando o indicador de força com a mesma cor da barra de preço. Ó, barra vermelha, continuação. Barra vermelha, continuação. Ele te auxilia a aguardar mais tempo, tá, no mercado. Se você executou uma ordem aqui, tô com a barra vermelha aqui crescente, tá? Se eu tô com ela crescente, ok? E eu tenho aqui o preço de mercado rompendo uma das duas médias, principalmente se estiver rompendo a linha vermelha, eu posso fazer o quê? Deixar mais tempo, ok? Olha isso aí, continuação, continuo com barra vermelha, eu tenho seta vermelha, então eu concilio os indicadores. Só que qual é a sequência que eu tenho que conciliar? Do principal para os coadjuvantes. Principais, médias, coadjuvantes, os demais indicadores, que é o que? Linha amarela, linha cinza, tá? A senoide e a seta, né? Do indicador de força, que é a seta verde e a seta vermelha. Beleza? Então vocês têm que seguir essa sequência. Seguindo essa sequência, tem tudo para dar muito bom. Vários pontos de execução você vai poder pegar conciliando os indicadores. Se vocês tivessem somente as médias, vocês pegariam somente rompimento ou continuação do movimento, ou quando o preço voltar na média, né? E aí vocês poderiam estar executando a ordem. Poderia estar executando várias? Não, porque em alguns momentos a linha azul vai ficar muito tempo distante da vermelha, abaixo dela. Pode ser que distanciou muito, aqui você pegou, aqui você pegou. Deixa eu só tirar o que joga para trás. Aqui você pegou, aqui você pegou, aqui você pegou. E aqui você já começou a ficar com um pouco receio de executar a ordem. Mas conciliando os demais indicadores, você pode executar. Olha ali, barra vermelha, preço abaixo da azul, continuação, tá? Aqui, ó, tenho seta verde, segunda barra, pega o movimento contrário. Então, continuo com seta, preço voltou, em cima da média, continuação. Aqui em cima também pode ser a mesma coisa. E aí sim você vai conciliando os indicadores para fazer execução de ordem, beleza? Deixa eu ver se foi executada alguma ordem aqui. Ó, executou uma ordem, beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Estamos com 3 dólares, tá? A trava está num local bem estratégico. Pode ser que, como ele perdeu a força aqui muito rápida, pode ser que esse mercado vá nos travar. Nos travando, eu vou deixar essa ordem travada, vou continuar a explicação para vocês e vou fazer o surf manualmente, beleza? Manualmente. E no final desse vídeo, eu vou colocar para vocês o trecho do surf, tá? E o trecho se saímos no mínimo negativo possível ou se continuamos travado, tá? Ou se vamos sair no positivo, beleza? Então vou deixar rodando, ok? E assim que o mercado nos travar, eu vou continuar a aula, tá? E no final da aula, eu vou colocar o trecho onde fizemos o surf manualmente, tá? Utilizando a estratégia e vou mostrar para vocês se saímos no mínimo negativo ou se fomos travados de novo, tá? Porque quando você faz o surf, há a possibilidade de você ser travado de novo se o mercado continuar o movimento contrário, tá? Eu vou primeiro decifrar a continuação do movimento, se ele vai alterar a tendência, se ele vai voltar para a mesma tendência. Que se ele voltar para debaixo da azul, pode ser que ele deixe a gente positivo, a gente saia no positivo, depois disso ele execute outras ordens, beleza? Então, por enquanto, vou deixar rodando aí e deixar do jeito que tá. E no final do vídeo, por isso que você tem que assistir essa aula toda, para que no final do vídeo eu mostre para vocês, beleza? Ele vai fechar com 0.02, se não me engano, tá? De forma automática, olha isso aí. Se ele voltar para debaixo da média, tá? Por conta dessa barra aqui, pode ser que ele fique perambulando aqui um pouquinho,
para que ele perca essa barra azul devagarzinho e volte para a barra vermelha para a continuação do movimento. Beleza? Tudo é possível no mercado financeiro, então é só ter calma e fazer o surf, ó, tranquilo, respirar fundo, olhar para o gráfico, imaginar qual o próximo passo que você vai... Imaginar não, você vai fazer análise e vai decifrar o seu próximo passo. Quando você coloca o algoritmo, o robô para fazer a execução, você já tem que estar ligado que é possível, que há a possibilidade de ter surf. Então, se há a possibilidade de ter surf, você já tem que preparar os seus pontos de surf. Do jeito que está aqui, vou deixar rolar. Já deixou a gente no, acho que no 0 a 0, não acabei nem olhando para a tela, estou olhando para a câmera. Então, pode ser que a gente, ou se a gente quiser, se ele chegar no 0 a 0, a gente pode fazer o quê? Pausar, pausar não, fechar essa ordem e deixar ele buscar um novo ponto. Se ele fizer isso, galera, pode ser que eu feche. Por quê? Ele já vem no movimento, ó, olha o tempo que ele está mantendo abaixo da vermelha. Então pode ser que ele fique perambulando muito aqui e não dê tempo de eu fazer, de colocar isso aí no final. Aí pode ser que demore um pouco mais para o surf. Mas vamos ver, deixa rolar aí. Se chegar aqui no 0 a 0, eu saio da operação ou não. Beleza? Vou pensar. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque é possível vocês fazerem tudo isso. O game, a partir do momento que vocês executam a ordem, o game sai da sua mão e fica no controle da sua estratégia. Beleza? Porque você decifrou o ponto de entrada, decifrou o ponto de surf e aí sim decifrou sua meta. Beleza? A partir daí, tem que deixar o game rodar. Tem que deixar o mercado movimentar. Não adianta você ficar, caraca, vai me travar, vai me travar. Vai me travar, fica com a mão aqui assim, começa a coçar nariz, começa a dar suador. Esquece isso, esquece. Não adianta, não adianta. Se você ficar assim, é pior para você. Que aí você não vai conseguir raciocinar no seu possível ponto de surf. Então é deixar o mercado fazer o movimento dele, tranquilamente. Vai te travar. Coloquem na cabeça de vocês, a trava é amiga de vocês. Repete aí, a trava é minha amiga. Eu não preciso ter medo da trava. Beleza? Porque ela é uma segurança na sua operação. E se fosse stop loss, poderia ter sido estopado. Entendeu? Então, ó, deu seta verde. Se ele retornar, segurar acima da azul, eu posso utilizar seta com preço acima da azul. Posso fechar a minha, ou travar no dedo, se não nos travar, ou travaria no dedo, tá? Ou eu executaria uma ordem e fecharia a nossa ordem de venda e deixaria o mercado ir a favor da compra. Beleza? Aqui teria aquela situação da terceira barra acima da média, só que o fechamento e a abertura dela foi distante. Então, eu preferi não utilizar dessa maneira. Então, agora fomos travados. Vamos voltar lá para a parte dos estudos e no final eu vou compartilhar com vocês o nosso surf. Beleza? Vamos lá. Então, galera, olha só. Aqui já vem para a parte, né, do operacional. Seguindo a sequência de análise, vocês viram aí desde o início, sequência de média vermelha, média azul, seta verde, seta vermelha, o indicador de força, que é a barra vermelha, a barra azul, a seta verde e a seta vermelha, beleza? Então, vocês já conseguiram entender a sequência de análise. Show? E aí, como que vocês vão utilizar? Seguindo a sequência de análise. Olha quantas vezes eu repeti sequência de análise. Entendeu? Então, ó, para entradas, qual o possível ponto de entrada aqui? Olha só, tô com barra vermelha, tô com seta vermelha, poderia ter entrado e deixado descer. Só que presta atenção, XAUSD não é um bom horário, ele vai ficar aqui perambulando. Vai ficar perambulando aqui e o spread também não nos ajuda. Beleza? Deixa eu minimizar aqui para vocês verem o spread. Então, ó, o spread não vai nos ajudar, se bem que nem está calculando, né? Eu vou atualizar a template para atualizar o spread já. Beleza? Mas, de qualquer forma, dá para vocês verem aqui a diferença entre a cinza e a vermelha, é onde mostra o spread. A nossa execução de ordem ia ficar negativa enquanto uma das linhas não passasse da nossa ordem para deixar a gente no positivo. Tá? Então, o horário de XAUSD, aproveitando até essa aula aqui, o horário de XAUSD seria... Pode ser que asiático, de 21 à meia-noite, horário europeu, de 4 da manhã. De 4 da manhã até as 14 é ótimo horário para operar, principalmente na abertura do pregão americano, que, se não me engano, 10 horas, né? 9 ou 10 horas, não falei a memória. 9 ou 10 horas, beleza? A partir desse horário aí é excelente para operar XAUSD, tá? Principalmente no pregão americano. E os outros ativos, GBP, vocês podem estar utilizando em todos os horários, é ótimo, tá?
O SD é muito bom no horário americano, tá? E aí vocês podem estar fazendo esse tipo de análise, utilizando essa estratégia e seguindo a sequência, tá? Mas, Vilarinho, para que serve essa linha amarela? A linha amarela, galera, é para duas situações. Uma, para fechamento de ordem, quando chegar próximo dela. Duas, execução de ordem com o rompimento dela, ok? Então, ó, vou dar um exemplo. Rompeu, certo? Veio aqui, continuação da barra forte aqui embaixo e eu tenho seta vermelha. Eu posso entrar e deixar descer. Aonde eu fecharia essa ordem? Stop estratégico, lucro estratégico, que é a sua meta, ou até mesmo com a proximidade, tá, dessa linha amarela. E fora a linha pontilhada. Eu excluí a linha pontilhada, deixa eu colocar ela aqui. A linha pontilhada também, que é um ponto para estar saindo de operação. Executou uma ordem a favor da tendência, se aproximou da linha pontilhada, fecha a operação. Executou uma ordem, chegou próximo da linha amarela, fecha a ordem. Beleza? Depois eu vou adicionar a linha pontilhada aqui, tá, galera? Mas a linha pontilhada vai ter uma aula só sobre ela também. Beleza? Então, os demais indicadores, linha amarela, linha cinza, é para fechamento. Linha cinza é para fechamento de ordem e execução de ordem contra, que é o que? A correção de preço, tá? Reajuste, tá? Correção de mercado, reajuste. A linha amarela, a linha cinza não é para você, rompeu ela para você vender e nem comprar. Jamais façam isso. A linha amarela você pode, ó, seta, rompeu, posso vender. Seta, rompeu, manteve, posso vender. Somente a linha amarela pode se fazer isso. E para fechamento de ordem, ó, eu vendi aqui em cima, fecha na linha amarela, ok? Vendi aqui, fecha na linha amarela. Vendi aqui, fecha na linha amarela. Rompeu, fechou abaixo, posso entrar de novo. Ó, vendi aqui, comprei aqui, fecha na linha amarela. Desculpa, literalmente vendi, falei besteira. Vendi aqui, fecha na linha amarela, ok? Não fechou abaixo dela, então não faço nada. Fecho a operação aqui e acabou. Acabou. Mais nada. Entendeu? Essa é a estratégia que vocês têm que utilizar. Eu vou fazer uma aula somente da linha amarela e da linha cinza, tá? E conciliando também as execuções com o robô de abertura de ordem, beleza? Eu vou fazer o seguinte agora. Essa aula que já ficou muito estratégica, tá? Muito boa, muito didática, tá? Eu vou pausar e vou deixar gravando somente o surf, não vou falar nada, tá? Vou só fazer o surf e vou editar, vou acelerar ele e vou colocar para vocês no final dessa aula, beleza? Então tamo junto, isso aqui é só o começo. Grande abraço e bora para cima. Galera, então vamos falar sobre esse surf aqui, tá? Olha só, enquanto eu estava gravando a aula para vocês, tá? O nosso robô executou uma ordem de venda, tá? Coloquei ele para executar ele executou uma ordem de venda por conta da estratégia, executou de forma correta, colocou o nosso stop no local nossa trava no local estratégico, ok? E aí qual seria o ponto de surf? Barra azul, cor azul, aqui seria um ponto excelente para a gente estar fechando, tá? A nossa venda, tá? A nossa venda, tá? E deixar o mercado continuar. Só que a nossa trava está muito lá em cima. Então seria interessante fazer o que agora? Seria interessante ele romper a linha vermelha, tá? Fechar acima dela para a gente deixar continuar o movimento, possível continuação do movimento, ou que ele perca, como eu falei para vocês, ele está perambulando aqui, ou que ele perca essa força compradora, volte para debaixo da azul, a gente fecha a nossa compra e deixa o mercado ir a favor da nossa venda. Beleza? Eu vou tentar dois surfs aqui. Beleza? Vou tentar dois surfs, tá? Preço acima da vermelha ou preço abaixo da azul. Eu vou deixar rodando, tá? Vou deixar gravando e depois eu vou editar para vocês e vou colocar, vou explicar no fundo. Então eu vou deixar gravando sem áudio, tá? Vou fazer o surf e depois vou gravar um áudio no fundo.
vou colocar nesse vídeo aqui, acelerado, eu vou explicar para vocês o que foi feito e como foi feito o surf, beleza? Então, tamo junto, bora para cima e é só o começo.